bem-vindos ao Executivos à Conversa, um espaço criado pela Michael Page e pelo Jornal Económico, em que juntamos dois gestores profissionais para debater temas como a liderança, a gestão de equipas, cultura de empresas e muitos outros. Os Business Support Centers, ou Centros de Serviços Partilhados, já são utilizados por várias empresas em todo o mundo desde a década de 90. Com as alterações profundas que o mercado de trabalho sofreu desde a pandemia e num mundo globalizado, onde é cada vez mais comum morar num país e trabalhar para o outro, vamos debater quais os desafios para os centros de serviços partilhados com Tiago Henriques, que é Associate Partner da Michael Page, e Isabel Duarte, Diretora-Geral da Air Liquide Europe Business Services. Olá os dois, sejam bem-vindos. Tiago, começava por si para percebermos aqui um pouco qual é que é a relação da Michael Page com a Air Liquide. Bem, a Michael Page ajudou, ou Page Group, para ser mais preciso, ajudou a Air Liquide na criação do seu escritório em Lisboa e, a posteriori, com a criação de dois polos, eu diria, arrojados, numa ideia arrojada da Isabel, em Tomar e na Guarda. A Isabel é, creio que posso dizer, especialista na criação destes Business Support Centers. Quais é que são as vantagens? O trazer estes serviços para estas plataformas, portanto, centralizar nestas plataformas, permite-nos ganhar escala. E ao ganhar escala conseguimos fazer melhor, conseguimos fazer mais barato, conseguimos aperfeiçoar em termos de serviços, em termos de ferramentas, em termos de talento. Portanto, está ligado a algumas das vantagens. No fundo, é centralizar todos os serviços num só local. É disso que estamos a falar. Dentro de uma organização. Portanto, começou por ser um só local, ou seja, é um só local fisicamente, agora até isso desafiamos, porque agora, como o Tiago estava a explicar, nós temos vários locais no país, portanto estão dentro da mesma organização, mas já estão disseminados, porque aprendemos a trabalhar muito de uma forma híbrida, em que já não temos que estar sempre fisicamente presentes, mas temos que estar presentes enquanto organização. Que foi algo que mudou com a pandemia, naturalmente. Foi uma ideia que surgiu, que começou a surgir antes, mas que a pandemia empurrou para a frente a uma velocidade completamente diferente. E não estamos a falar de algo novo, ou seja, estes centros de serviços partilhados já existem desde a década de 90, mas calculo que tenham tido uma grande evolução ao longo dos tempos e que hoje incluam outro tipo de serviços. Correto. Quando começaram com serviços muito mais transacionais, coisas muito mais básicas, muito mais simples, mas depois percebeu-se que se conseguia fazer muito mais. E o caminho que tem sido feito até agora foi de fazer serviços cada vez mais complexos e cada vez de maior valor acrescentado, e ainda não chegamos ao fim. Portanto, nós próprios não sabemos e o que é que vamos conseguir fazer mais nestes Business Support Centers. Não sabemos. Ainda não chegámos a um sítio em que as empresas digam, ok, terminou, não há mais nada que possa ser centralizado. Portanto, o futuro ainda traz aí mais novidades e nós vamos tentando inventar esse futuro. Portanto, cabe-nos a nós esse papel de tentar inovar e tentar perceber que espaço é que podemos ocupar, experimentar, ocupar, fazer, corrigir. É um caminho que está a ser feito por imensas empresas ao nível mundial e, felizmente, muitas destas têm escolhido Portugal como o sítio certo para fazer este trabalho. E pegando justamente nesse ponto, Tiago, Portugal é atrativo para instalar estes Business Support Centers? Eu diria que tem que ser, não é? Quando vemos que cada vez mais investidores procuram Portugal. Se calhar é importante perceber porquê. Eu acho que depende um bocadinho de quem nos procura, porque é que nos procura, não é? Aquilo que parece ser relativamente lógico é que os portugueses têm uma tendência, uma predisposição para o domínio de alguns idiomas, nomeadamente do inglês, que é muito importante, não é? O idioma que se fala nestes centros de serviços. Portugal está em sétimo lugar neste tipo de ranking. Mas existem outros idiomas que nós tendemos a dominar, o espanhol, por exemplo. Achamos, pelo menos, não há nenhum português que diga que não fala um bocadinho de espanhol. espanhol. O francês também está muito falado. O francês também, mas o espanhol, se não estou em erro, é o terceiro idioma mais falado do mundo. E o português é o nono. De resto, a posição geográfica que ocupamos também nos favorece, não é? Estamos a 3 horas, ou mais 3 horas do Rio, a menos 3 horas de Moscovo, no meio de um mundo de oportunidades. Portanto, eu diria que esse também é um ponto importante. Mas existem outros. A segurança que Portugal oferece aos investidores.
Por exemplo, a Polónia é um país muito procurado, com uma história muito longa e muito sustentada neste tipo de indústria. É interessante perceber que quando o conflito se instalou na fronteira, na Ucrânia, muitos investidores procuravam Portugal pela segurança que entendiam que Portugal poderia oferecer. Neste momento, Portugal é o quarto país, não sei se estou a dizer um disparate, já foi o segundo mais seguro do mundo. E, obviamente, isto para as empresas e para as pessoas, porque as pessoas, de facto, são cada vez mais o centro das organizações. Já passamos do romance de dizer isto para a realidade. É inevitável, é incontornável. Mas haverão mais pontos que, se calhar, entenderás. Está aqui a ocorrer um ponto que é aquele clássico, permitam uma expressão, desenrascanço dos portugueses, a capacidade de adaptação que nós temos. Sim, era isso que eu ia dizer. Eu ia pegar em duas coisas que o Tiago disse. Uma tem a ver com a localização central, porque, como eu estava a dizer, nós estamos perto da Europa, mas também estamos perto das Américas. E portanto, este trabalho, por natureza, é um trabalho de exportação. Nós trabalhamos para os outros países. E aqui conseguimos fazer, e temos centros que fazem, para a América toda e para a Europa, porque estamos posicionados no meio. Portanto, há muito o nearshoring da Europa, mas também já há muitos serviços que trabalham para as Américas, do Norte e do Sul, e lá está, o tema da língua é fácil de conseguir, e o tema do horário também é fácil de conseguir. Portanto, estamos muito bem posicionados nesse ponto. Depois, o outro elemento que eu acho que nos distingue muito de outros países é esse, é a nossa capacidade de olhar para as coisas e fazer diferente, e mudar, porque isso é-nos inato, é o desenrascar. Nós não gostamos de seguir guiões fixos, nós gostamos de desafiar e de fazer. E nestes projetos onde vamos com um planeamento, mas dificilmente aquilo corre como o planeamento, é muito importante ter pessoas que têm essa capacidade de olhar para o que não está a correr bem, pensar outra maneira de fazer, porque há países que são mais perfeccionistas em seguir o guião. Nós não gostamos de seguir o guião, nós gostamos de fazer diferente, nós gostamos de desafiar o status quo. E isso, neste tipo de indústria, é fantástico. E além disso, não podemos menosprezar, às vezes tendemos a menosprezar a qualidade da nossa academia. Nós somos exportadores de talento, não é? 1 em cada 3 portugueses, dos 15 aos 39 anos, sai de Portugal atualmente. É uma estatística meio assustadora, mas há 2 que ficam, não é? E de facto, a qualidade do talento que sai das universidades é muito interessante. Mas a questão aqui também é como é que se retém e, em vez de sair 1 em cada 3, ficarem cá todos. Isso era o ideal, mas esse êxito sempre aconteceu, não é nada de novo, e a pandemia nem sequer tem nada a ver. Podemos olhar para trás, para a história, perceber que com a Troika houve um movimento e, olhando para as métricas, percebemos que há uma tendência que se acentuou e que depois se foi amenizando. Eu acho que isso é incontornável. Acho que estes centros têm a capacidade de colocar um português a trabalhar aqui para o mundo, sem necessidade de sair do seu perímetro de conforto, vamos lhe chamar aqui. Só para terminar, que acho que é um ponto importante, não vamos negá-lo, é que Portugal, para um investidor, é um país interessante em termos de salário. Dizer que se escolhe Portugal pelo salário não é verdade. Portugal não é um país barato quando comparado com outras geografias onde se instalam estes centros. Mas aqui o rácio entre o que se paga versus o retorno que se tem, em termos de qualidade, é muito bom. Por isso é que vemos mais centros a virem e os centros que cá estão a ampliarem, a alargarem a banda dos seus serviços. Os serviços transacionais não estão cá, tendencialmente não estão. E a tendência é, de facto, trazermos cada vez mais tarefas de valor acrescentado e ampliar as que cá temos. Por isso é que a Isabel fala, ainda não chegámos, ainda não percebemos onde é que este mercado pode chegar. Ainda não chegamos ao teto. Ainda não sabemos onde é que ele está, porque ainda não chegamos lá. E pegando um bocado no que o Tiago estava a dizer, assim, nós assistimos a talento português que vai para outros países. É natural, Portugal tem 10 milhões de pessoas. Há muito mundo lá fora, com muita coisa para fazer. Mas o que nós também assistimos é a capacidade que estes centros têm de atrair talento de outros países. Nós temos nas nossas equipas imensos estrangeiros que vêm do mundo todo. Nós atraímos talento de África, da Ásia, da Europa, das Américas, e este fluxo de talento que vai, que vem, que volta, eu acho que é saudável. Acho que é saudável percebermos que o nosso país tem essa capacidade de atração
de trazer pessoas qualificadas que querem vir para cá e que querem trabalhar connosco e que, lá está, trazem outras ideias, outras culturas, outras maneiras de estar. E isso é muito positivo. E depois, uma coisa que o Tiago também tocou, pela natureza do negócio, nós como trabalhamos com o mundo todo, toda a gente que trabalha aqui tem uma carreira internacional. Porque toda a gente trabalha de manhã à noite com a Itália, com a França, com a Espanha, com o Reino Unido, com as Américas. Portanto, esse é o dia-a-dia de trabalho das pessoas. Portanto, sem saírem da sua casa, da sua aldeia, da sua cidade pequena, eles de repente ganharam uma carreira internacional e conseguem perceber o que é que o mundo todo está a fazer. E isso foi o que me atraiu neste negócio desde o primeiro dia. Tiago, há aqui uma outra tendência que foi avaliado, analisada por um estudo da Michael Page, que é as grandes alterações do mercado de trabalho depois da pandemia, que pelos vistos vieram para ficar, e uma delas é o job hopping. É a tendência transversal a homens e mulheres de todas as idades para estarem sempre à procura de um novo emprego e saltitarem de emprego em emprego. Isto é também um desafio para reter o tal talento. Eu acho que houve um pico durante e pós-pandemia, porque e isso é normal, não é? As pessoas começaram a perceber que aquilo que nos atraía há 30 anos atrás não é aquilo que nos atrai hoje em dia. E, portanto, as pessoas procuram muito mais o propósito no trabalho. Claro, essa tendência eu acho que veio esbatendo, obviamente continua a existir, mas não com o mesmo êxito, portanto, o que é engraçado é, dentro do nosso posicionamento, isso acontece menos, eu diria, ou seja, dentro do top management, daquilo que a Page Executive faz especificamente. O top management acontece menos, acontece mais na base. Essas pessoas estão mais expostas, são mais atrativas, têm salários ligeiramente mais baixos, não é? Existem muito mais oportunidades. É uma pirâmide no final do dia. Portanto, quando falamos de talentos de topo, não há essa tendência tão marcada do job hopping, de saltitar de emprego em emprego. Ele acontece em todas as partes dessa pirâmide, mas tendencialmente a rotatividade numa posição de top management é menor. Até porque não há tantas oportunidades. Exatamente. As pessoas estão noutro estado de vida, procuram outras coisas. Se calhar, de facto, é isso. É a procura por uma realidade ligeiramente diferente, um propósito. Trabalhar para a Air Liquide, sentir que estou a contribuir para um mundo melhor. E além do propósito, agora vem também, desde a pandemia, a questão da flexibilidade. Já não é uma exceção, é praticamente a regra. Haver flexibilidade de horários, haver a possibilidade do trabalho remoto, é algo que continua a ser muito procurado pelos recursos humanos. Existem algumas empresas, um pouco por todo o mundo, que estão a recuar. Acho que é normal. Há negócios que não se fazem sem estar presencialmente no escritório, mas há muitos outros onde se faz. Repara, neste caso da Alebs, uma pessoa que está a trabalhar para a França não está em França. Que diferença fará, na maior parte dos dias, estar a trabalhar de casa ou de escritório? Claro, há uma questão cultural que é muito importante, esta argamassa das organizações, este salário emocional. Mas, de resto, não há necessidade de estar todos os dias no escritório. Não há. A Isabela há pouco dizia que acredita que ainda não chegámos ao topo da evolução destes business centers. Em que medida é que o crescimento da inteligência artificial poderá contribuir para o futuro destes business centers? Poderá ser uma vantagem? Poderá ser um entrave? Qual é que é a sua perspectiva? Eu acho que a inteligência artificial vai mudar os empregos em todo lado. É quase como na Revolução Industrial, começarmos a industrializar a forma como produzíamos e agora também temos que olhar para a inteligência artificial e perceber o que é que ela nos traz. Há partes do trabalho que nós entregamos hoje que pode ser substituído pela inteligência artificial e há partes do trabalho que vão exigir a intervenção humana. Portanto, nós não sabemos exatamente como estamos a fazer esse caminho também. Estamos a fazer esse caminho e estamos a fazer um caminho de experimentar e de perceber. Ainda há bocado, antes da entrevista, falávamos sobre isso. Se eu faço contratos, 80% dos meus contratos são mais ou menos sempre iguais e os 20% é que são específicos. Então, se calhar, estes 80% eu posso pedir à inteligência artificial para me fazer. Mas eu continuo a precisar daqueles 20% que são específicos deste negócio e daquele. Portanto, há aqui caminho para fazer que vamos com certeza conseguir fazer, mas ainda não sabemos como. O futuro é incerto e ainda bem que é, porque é isso que torna gira a coisa. Torna desafiante. Muito obrigada aos dois pela conversa, foi um gosto.
Obrigada também a si por estar desse lado ao longo de todos os episódios de Executivos à Conversa, um espaço criado pela Michael Page e pelo Jornal Económico para debater questões de liderança, gestão de equipa, mercado de trabalho e muito mais. Pode assistir a todos os episódios no site do Jornal Económico. Até breve.